Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Marcos Meniconi e vou apresentar esse podcast especial com o Dr. Diandro Mota. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está numa edição especial, Marcão, primeiro pela presença ilustre de duas pessoas que são grandes referências na cardiologia clínica e na cardiologia intervencionista, e também por ser um episódio especial em que a gente vai poder, pela primeira vez, explorar tudo que tem de recurso audiovisual daqui do nosso estúdio, de onde a gente grava, principalmente mostrando modelos que, para quem estiver acompanhando esse podcast, se estiver acompanhando no Spotify, no carro, quando a gente chamar a atenção de vocês, parem o carro, pelo amor de Deus, para não deixar de assistir o que a gente tem para mostrar. Queria primeiro que você dissesse qual que é o tema para que eu pudesse apresentar os nossos ilustres convidados de hoje, que felizmente conseguimos trazer aqui numa iniciativa em parceria com a Boston Scientific. Então a gente agradece aqui todo o apoio da Boston Scientific para que esse episódio de hoje pudesse acontecer. Então, Diandro, a gente vai falar sobre a prevenção do AVC no paciente com FA não valvar, certo? Muitos acham que isso não é do cardiologista, né? Mas a gente vai mostrar os dados, a importância da cardiologia na prevenção e no tratamento de AVC, certo? E, claro, a gente está com dois intervencionistas, sou intervencionista, o Dr. Mariani, que ainda não foi apresentado, é intervencionista. A gente vai dar enfoque à oclusão do apêndice atrial esquerdo. Qual que é a importância, qual que é a indicação, qual o manejo clínico e quando indicar esse dispositivo. Perfeito, Marcão. Então vamos agora apresentar, você já chamou o nome do Dr. José Mariani. Então a gente está aqui com a presença do Dr. José Mariani, coordenador da cardiologia intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador da cardiologia intervencionista da Santa Casa de São Paulo, professor assistente e coordenador da disciplina de cardiologia e cirurgia cardíaca da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo, doutor Mariani. Obrigado, pessoal. Olá a todos. Um privilégio poder estar aqui nessa mesa tão seleta, falando sobre um tema que eu acho que é um dos hot topics do momento. Muito obrigado. Queria apresentar aqui também o doutor Tarso Accorsi, também doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, médico da unidade de valvopatias do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e supervisor da residência do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, doutor Tarso. Obrigado, amigos. Uma honra estarmos juntos. Vamos lá, Marcão. Vamos então começar esse bate-papo, que a gente está aqui com as pessoas certas para tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre esse tema tão importante, que é a prevenção do AVC em paciente com FA valvar, não valvar, e que a gente sabe que tem muito para ser feito, mas que, infelizmente, ainda é muito negligenciado, e talvez por desconhecimento. Então, aqui estamos no momento certo para tentar desmistificar esse cenário que é frequente, mas muito negligenciado. Vamos lá. Então, Diandro, acho que assim, só para a gente aquecer um pouquinho, né? O AVC, a gente tem 12 milhões de AVCs no ano, certo? No mundo. E 25% dos AVCs, os pacientes apresentam fibrilação atrial, certo? Então, como etiologia do AVC, ou seja, de cara a gente vê a importância do cardiologista no cenário do AVC. 35% dos AVCs são cardioembólicos e 25% são provenientes de FA, certo? E além disso, 13% dos pacientes que se apresentam com AVC no pronto-socorro, eles chegam em ritmo de FA. Muitas vezes não sabiam, não tinham esse diagnóstico, mas você já vê e já suspeita da etiologia do AVC isquêmico. Perfeito, Marcos. Então, já até para contextualizar melhor isso, vamos pensar aqui. Você falou do AVC, a gente tem uma estimativa atual que de cada 4 brasileiros, provavelmente um vai experimentar um AVC ao longo da vida, né? E que como a nossa população vem envelhecendo, a fibrilação atrial vem ganhando cada vez maior importância. Não é isso, doutor Tarso? Você poderia correlacionar para a gente um pouquinho dessa questão de envelhecimento, população mais longeva e o surgimento de mais fibrilação atrial que impacta no prognóstico vascular, pensando aqui em AVC? Diandro, a FA é uma epidemia. Nós vivenciamos uma epidemia de FA. 1% da população total tem FA. Há um aumento progressivo da prevalência com a idade. Nos Estados Unidos e Europa, após os 50 anos de idade, 1 em 4 pessoas apresenta FA. Tem muita gente. Octogenários já são 10% da população portadora de FA. E houve um aumento de 33% da procura em pronto-socorro por FA, mas não pelo diagnóstico de FA, pelas complicações associadas à FA.
Marcão começou com um enfoque no AVC, né? Agora olhando aqui pelo lado da FA, quem tem FA tem 5 vezes mais risco de ter AVC do que quem não tem FA, né? 20% aí de todos os AVCs acaba tendo FA. E o AVC cardioembólico ele é mais grave do que o lacunar, do que o aterotrombótico, né? Dos isquêmicos. O paciente chega no pronto-socorro com NIH maior, menos taxas de fibrinólise, mais tempo de internação hospitalar, pior ranking de alta, né? Então, e ele aumenta a mortalidade de uma forma muito expressiva. Em média, dobra o risco de morte em pessoas acima de 55 anos. Em mulher, mais. Homem, um pouquinho menos. Então, a FA é uma epidemia muito prevalente e associada não só a uma morbidade de questões de sintomas e tudo, mas ela tem uma associação da estrela da morte, que é as custas do AVC, esse paciente ter piora da qualidade de vida, ter mais risco de hospitalização, disability, né? É a principal causa na sociedade disso, e isso está associado à mortalidade precoce. Então, o grande problema da FA é a mortalidade precoce associada ao AVC. Então, esse é o foco, esse é o problema. E doutor Tarso, assim, o senhor comentou já da importância da FA, da relação com o AVC como etiologia. Agora, é importante a gente ter bem estabelecido já a importância da anticoagulação nesses pacientes. Pode ser feita com varfarina, né? Quando é uma FA não valvar, que é o tema do nosso podcast, a gente tem a preferência pelos os anticoagulantes diretos, né? Os DOACs. Mas mesmo assim, quem clinica, quem está no consultório e tudo, vê a dificuldade, né? E os dados americanos e dos trials mesmo mostram a má aderência dos pacientes, a dificuldade da gente ter sucesso na anticoagulação desses pacientes, apesar de ser o principal tratamento preventivo, né? Para evitar o AVC. Como que o senhor vê como clínico, como atuante aí nessa área, essa questão da nossa capacidade de tratamento com os anticoagulantes diretos? Marcos, eu sei que assim, poucas intervenções na medicina têm uma redução do risco relativo tão significativa quanto a anticoagulação no paciente com FA. Você tem uma probabilidade de redução de 2/3, né, do número de eventos quando se compara com quem não é anticoagulado. Mas, no mínimo, 20% da população não recebe anticoagulação. Tem um estudo muito interessante, foi uma meta-análise, uma revisão sistemática, publicada em 2017 por um grupo da Escandinávia. Eles filtraram 4.000 artigos e acabaram encontrando 35 artigos de alta qualidade, focando na varfarina. Não se esqueça que, no mínimo, 3/4 dos brasileiros ainda são varfarina dependente, que é o que eles têm acesso, né? Sim. Sem contar algumas condições de situação específica da varfarina. Encontraram 35 estudos que mensuraram TTR, o tempo que a pessoa fica na faixa anticoagulada ao longo de um ano. Esse estudo foi assustador. Né? Esse estudo foi assustador. Encontrou um range de TTR que variava de 25% a 90%. Mas o que assustava? No grupo de maior risco, quem já teve um AIT ou um AVC, só 50% estava com TTR no valor adequado ao longo de um ano. Curiosamente, mulheres com 40% só de TTR. E quanto menor o TTR, quer dizer, quanto menos tempo o indivíduo fica na faixa anticoagulado, maior a probabilidade de AVC e embolização sistêmica. E aí tem um outro dado muito interessante, que aí reflete a dificuldade que a gente tem de anticoagular os pacientes na prática. Quem é que tinha melhores resultados, quer dizer, os melhores TTRs? Quem colhia mais exames ao longo de um ano e quem estava sendo acompanhado em centros de excelência, né, em centros de referência. No entanto, só 10% da população colhem mais que 6 exames no ano e estão sendo acompanhadas em centros de excelência. Conclusão. A maior parte da população, apesar de se beneficiar teoricamente de uma anticoagulação, acaba não tendo acesso a melhores controle disso, né? A possibilidade de ter um maior número de exames, tá com pessoas que têm mais vivência com isso, e tem uma maior chance do TTR não ser adequado. Então, conceitualmente, é uma estratégia fundamental para a redução de risco, mas na prática, uma boa parte da população acaba não conseguindo ser anticoagulada. E dos DOACs, que acaba sendo o carro-chefe quando possível, né, a prescrição,
Estudos de vida real recentes também mostram que 20% da população também não é anticoagulado. E aí tem várias explicações, a principal delas é a preocupação em relação ao risco hemorrágico. Né? E quanto ao risco hemorrágico, o Diandro também clinica, né? Acho que assim, hoje a gente vê na literatura muito sobre a contraindicação, mas é difícil o paciente ter uma contraindicação formal muitas vezes, né? Mas existe aquela preocupação com a anticoagulação de longo prazo, né? Então, quer dizer, esse paciente, legal, eu não tenho uma contraindicação formal, mas eu tenho um receio de anticoagular ele no longo prazo, né, Diandro? Perfeito, então, Marcos. Acho que esse é um nicho, os pacientes são idosos, né? Ao mesmo tempo que aumenta o risco tromboembólico, aumenta o RAS-BLED, aumenta, né, são fatores muitas vezes concomitantes, e a gente tem esse receio, né, na prática. Perfeito. Quando o Dr. Tarso falou a respeito dos 3/4 que ainda são dependentes aí da varfarina, da antagonista de vitamina K, me lembrou de uma fala de um preceptor na época que eu estava ainda na residência de cardiologia, acompanhando esses pacientes que rodavam no nosso setor de valvopatias e que tinham necessidade de utilizar anticoagulante. E um dos nossos preceptores falou uma frase que me marcou. Ele falou: só dorme com a cabeça tranquila no travesseiro quem nunca precisou anticoagular um paciente com varfarina. E é verdadeiro, Marcos. A gente sabe que quando você tem uma anticoagulação sendo feita por um período prolongado, principalmente para essa realidade da grande maioria da população brasileira que utiliza ainda antagonista de vitamina K, tem muita interferência de medicações que de repente são associadas, o paciente experimenta um quadro infeccioso, vai ter que entrar com antibiótico, pode interferir ali na anticoagulação que vem sendo feita, padrão alimentar, tudo isso a gente já sabe. Os DOACs melhoraram um pouco em relação a essa possibilidade nos pacientes com FA não valvar, mas ainda assim a gente percebe que existem intercorrências. A gente vinha conversando aqui no nosso aquecimento falando, olha, estamos nesse bate-papo, mas já vai ter um cliente que vai surgir para esse time daqui. Um colega médico que entrou em contato comigo recentemente. O pai dele também é médico, tem 85 anos. E CRM positivo CRM já positivo. Não é bom. Ele tem, exatamente. Quando ele começou com essa história, eu já falei, nunca falha. Nunca falha. E o pai dele tem uma FA permanente, que vinha em anticoagulação com DOAC, mudou de classe já 2 vezes, por conta de sangramentos que exigiram internação hospitalar com risco. Precisou de transfusão de grande quantidade de concentrados de hemácias, de muita intervenção ali. Foi investigado de toda forma que você puder imaginar. Revirado. E não se encontrava uma causa para o sangramento gastrointestinal que ele apresentava. 2 episódios já. E aí surge aquela dúvida. Poxa, ele estava há 3 anos em anticoagulação, já experimentou 2 sangramentos que foram considerados graves, né? Classificação de risco maior, com necessidade de intervenção. O que a gente faz por ele? Porque a gente está com medo, né? De deixar ele anticoagulado e ao mesmo tempo se deixar sem... Diandro, se você permitir, eu trago um dado relevante nesse contexto. Permito sempre. Em 2019, o Dr. Renato Lopes fez uma publicação muito emblemática em que ele analisou os estudos pivotais que testaram os DOACs na FA não valvar, comparando com varfarina. E durante o período de acompanhamento do estudo, em média, 10% da população faleceu por complicações hemorrágicas no grupo DOAC. E a gente esquece disso. Um pouco mais, em média, no grupo varfarina. A incidência de sangramento com ameaça à vida por ano é de 2 a 3%. E sangramento com ameaça à vida é internação em UTI, transfusão, sangramento intracraniano, né? Necessidade de cirurgia de urgência. Sangramento intracraniano, 0,7 por ano. E aqui um dado interessante. Mesmo a varfarina, com estabilizadores de INR, varfarina não tem antídoto, né? Ela tem estabilizadores de INR. A mortalidade da VCH foi a mesma quando usava ou quando não usava. Ou seja... Então, é uma situação com ameaça à vida. E outro dado relevante, o sangramento em relação à varfarina, ela é mais varfarina dependente do que INR dependente. Porque 80% das pessoas que sangram no INR alvo. Óbvio, quanto maior o INR, maior o risco de complicação hemorrágica. É isso mesmo. Eu acho que eu sou clínico de formação, mas exerço muito pouca clínica, mas esse receio é real. E a gente observa isso no nosso dia a dia. E eu vou reforçar o que você citou desse estudo, desse levantamento, no Rocket AF. Os pacientes que estavam tomando rivaroxabana tiveram 7% de sangramento fatal. Não é sangramento importante.
Isso num trial, Num né? trial. Controlado. Sangramento fatal. No Aristóteles, a Pixabana, 10% teve sangramento fatal. Não é sangramento importante, Bobinho, é o sangramento maior. Então, este é um receio. E só de curiosidade, no Aristóteles o TTR era 34%. É isso. No grupo varfarina. Você vê como é Muito difícil baixo. anticoagular, Então, tanto para proteção quanto pelo risco hemorrágico. Então, Diandro, eu quero ampliar esse ditado do seu preceptor. Só dorme tranquilo quem nunca prescreveu nenhum tipo de anticoagulante. Já foi adaptado agora. Eu queria aproveitar que você trouxe essa intervenção, doutor Mariani. Eu não lembro se foi 2012 ou 2013. A gente teve uma publicação no Jack super interessante, trazendo para a gente uma mensagem relevante, complementando um pouquinho do que a gente já sabia desses 90% de trombos intracavitários que existem no apêndice atrial esquerdo, que nos pacientes com FA são localizados nesse sítio. E muito começou a se explorar sobre a anatomia, né, do apêndice atrial esquerdo. Algumas que têm uma relevância maior em relação à possibilidade de ter fenômeno tromboembólico e outras que já não seriam tão significativas assim a associação. O que você pode trazer para a gente? Você que trabalha diretamente com intervenção, já viu muito apêndice atrial esquerdo aí para ser tratado. Como que a gente deve interpretar essa informação da anatomia? O que eu, como clínico, tenho que saber? Diandro, é super interessante. O apêndice atrial é uma estrutura interessante. Ela é uma estrutura vestigial, anatômica vestigial, como é o apêndice secal. Mas ela tem duas funções. E muitas vezes a gente só lembra do apêndice atrial como a maior fonte emboligênica da fibrilação atrial não valvar. Mas ela tem duas funções. A primeira delas é de reservatório. O apêndice atrial, ele é dentro do átrio esquerdo, a estrutura mais fina, mais delgada, porém a mais distensível. Então ela consegue acomodar muito bem o volume sanguíneo e tem uma excelente função de reservatório. O segundo efeito é neurohormonal. O átrio esquerdo tem as principais células formadoras dos peptídeos natriuréticos atriais, tanto A quanto B. E a principal pool de células formadoras do peptídeo tipo A está exatamente no apêndice atrial esquerdo. Acontece que, quando o átrio esquerdo sofre um remodelamento em decorrência da fibrilação atrial, o apêndice atrial perde a sua função de reservatório, ou ele perde a sua distensibilidade, fazendo, portanto, com que ali sejam criados todos aquele ambiente propício para a formação emboligênica. A formação de trombo com consequente embolia sistêmica. Existem quatro aspectos anatômicos do apêndice atrial, uma classificação que vem de Wang e DiBiase, 2006, se eu não me engano, e um deles é asa de frango, aspecto angiográfico de asa de frango, o outro couve, o outro cactus e o outro biruta. O que se sabe é que o que menos tem chance de se encontrar trombo em achados ecocardiográficos é asa de frango. Asa de galinha, como queiram, aviário que seja, tá? Mas existe um ou outro relato que cactus ou cauliflower ou couve-flor tem, por causa dos seus multilóbulos, maior chance de encontrar trombo. Isso não é tão consensual na literatura. O que é mais consensual é que o que tem menor chance de formar é o aspecto em asa de frango. Tá? Então, é por isso que esse é o foco. Esse é o foco. Esta é a estrutura cardíaca onde estão os trombos da fibrilação atrial não valvar. E uma complementação justamente para o raciocínio clínico, estudos não só de anatomia patológica, mas de ecotransesofágico encontram aí 91% dos trombos no apêndice atrial esquerdo e na FA não valvar. Mas na FA valvar, 57%. Os outros 43% no teto do átrio esquerdo. Principalmente no reumático, que tem remodelamentos desproporcionais do átrio esquerdo. E aí essa estase, né, acaba também favorecendo a formação de trombo no átrio esquerdo. Então a gente precisa ter um discernimento da FA do contexto valvar, e da FA não valvar. E sempre que fala valvar, o medo do reumático, que acaba tendo uma fisiopatologia um pouco diferente. Quando a gente diz, né, só é importante reforçar, a gente diz FA valvar, a gente está falando muito da estenose mitral propriamente, né, Isso.
Então, quer Acho que dizer... FA valvar é prótese mecânica, prótese biológica com FA e estenose mitral reumática. Então, os pacientes que são FAs de outro contexto, o paciente que não tem esse diagnóstico, que se inclui nessa nossa discussão. Então, é o paciente que muitas vezes é hipertenso, às vezes nem tem evento, nunca teve doença cardíaca importante e dispara FA. Normalmente, como a gente falou, a prevalência maior nos pacientes mais longevos, né? E eu acho que assim, então o Dr. Mariani comentou a estrutura anatômica, a importância, né? O Dr. Tarso complementou, 90% dos pacientes com FA não valvar quem apresenta trombo vai estar no apêndice atrial. E aí a gente pensou já há muitos anos em interferir nisso, né? Então a gente teve até estudos da parte cirúrgica, né, professor, que foram abordar a válvula e randomizaram o estudo LAUS, teve LAUS 1, 2 e 3, quer dizer, excluir no momento intraoperatório, né? E foram positivos nesse sentido de reduzir eventos isquêmicos. Mas a maioria dos nossos pacientes são clínicos, né? São de manejo clínico, não, como a gente está falando, não tem outras valvopatias, não tem estenose mitral, então é um manejo clínico. A gente vai pensar em anticoagular, mas caso haja algum receio, alguma contraindicação, alguma coisa, a gente pode pensar na oclusão do apêndice atrial percutâneo, para não submeter o paciente a uma cirurgia por causa simplesmente da prevenção da FA. A morbimortalidade cirúrgica seria elevada em relação a isso. Como que o senhor vê essa indicação da oclusão percutânea? Como foi um avanço aí na parte clínica e essa relação com os trials cirúrgicos, professor? Se você me permite, voltando para a cirurgia, né, a plausibilidade de você ocluir o apêndice cirurgicamente por oportunidade já é de décadas atrás. E aí tinha uma evidência científica observacional conflituosa. Algumas evidências mostravam um certo benefício, outras não. Até vinham os estudos LAUS, principalmente o LAUS 3, que foi publicado em 2021, se não me engano, no New England, e randomizou para pacientes que tinham FA e iam para a cirurgia cardíaca fazer a oclusão ou não do apêndice, cerca de 2.400 pacientes em cada braço, 71 anos de idade média, Chades-Vasque elevado, 4,2 desse grupo. Oclusão do apêndice não elevou em nada o risco no contexto perioperatório e num segmento em média aí de 3,8 anos, o grupo que teve oclusão teve uma incidência de eventos de 4,8%, 4,6%. E o grupo sem oclusão, 7%, e isso foi significativamente estatístico, né? E isso embasa a oclusão rotineira. Agora, um dado curioso, para quem não tem FA, você ocluir preventivamente, tem pouca evidência que isso melhora, induz FA, e tem algumas evidências que até pode induzir a formação de trombo ali na sutura, aumentando um potencial risco. Isso não foi confirmado de forma contundente, mas em resumo, essa é uma estratégia para quem tem FA. Sim. Né? Acho que o Dr. Mariani comentou, né? Teria alguma função, apesar de ser uma reminiscência embriológica aí, teria alguma função quando a gente está com o ritmo sinusal. Isso. Uma vez que a gente começa com o átrio esquerdo de tamanho preservado. Aí a gente começa a aumentar os riscos e esse paciente... Agora, você tem uma FA, tem uma indicação de anticoagulação, só que ele é um mau candidato à anticoagulação oral, por múltiplas questões, ou de antecedentes ou de comorbidades. Não existe a indicação de oclusão cirúrgica do apêndice atrial. Perfeito. É um risco muito alto, né? A oclusão frequentemente é incompleta, né? É muito comum pacientes que já fizeram uma cirurgia cardíaca com oclusão, por algum motivo fazem uma angiotomografia, você encontra ali um coto, né? Um lobo, etc. É difícil a oclusão cirúrgica. Que né? é um sítio de formação trombótica. Que mantém-se, né? Como um sítio de formação. Então, a estratégia é se ponderar a oclusão transcatéter. E o que é interessante é que a idade científica desse desenvolvimento, né, desses dispositivos, já são de 2 décadas. Né? Então existe uma prática, uma experiência prática e estudos randomizados tanto com varfarina quanto com DOAC que foram validando essa estratégia. E acho que Mariane depois vai comentar alguns detalhes mais técnicos, né? Mas 3 estudos trouxeram no acompanhamento de 5 anos
uma informação extremamente contundente que mudou a prática médica. Né? Prevail, Prague, né? Mostraram que quem foi submetido à oclusão do apêndice atrial transcatéter comparado com quem ficou em anticoagulação teve a mesma incidência de eventos embólicos no acompanhamento de 5 anos, mas teve muito menos sangramento não associado ao procedimento, mas isso teve impacto na morte. Os pacientes tiveram menor mortalidade num acompanhamento de 5 anos. Portanto, é melhor para o paciente, quando ele tem um alto risco hemorrágico, ser submetido a uma estratégia transcatéter do que ficar prolongadamente exposto aos riscos de uma anticoagulação. Eu acho que essa é a cereja do bolo, Tarso. Quer dizer, a oclusão percutânea do apêndice atrial, ela é tão eficaz quanto a anticoagulação, mas ela é mais segura, porque o paciente sangra menos. Acho que essa discussão é muito forte, até nos guidelines, né? A gente tem uma diferença do guideline americano para o europeu, em que o americano ele ainda colocou vinculado aos trials, né, aos critérios de inclusão nos trials, quer dizer, pacientes que estariam aptos a serem anticoagulados. Porque a gente sempre pensa justamente, qual que é a contraindicação? Então, esse paciente que eu não anticoagulo de maneira nenhuma. Mas tudo que a gente está falando aqui fala a favor de que os pacientes podem ter benefícios, mesmo ele não sendo um paciente que tem contraindicação formal à anticoagulação. Ou seja, pelas dificuldades, pela taxa de hemorragia e tudo, é uma opção de tratamento, mesmo em pacientes que poderiam ser anticoagulados, certo? Apesar disso, das evidências, tivemos o Prevail, tivemos os estudos PROTECT, também AF, que mostraram esse benefício até de 5 anos que o Dr. Tarso comentou. Mas nesse sentido, vocês acham que os guidelines eles ainda não absorveram bem isso? Porque eles colocam como indicação ainda 2B. E eu acho que esse é um dos motivos, talvez... Em 2023 teve um upgrade para 2A, né? 2A agora, em 23. E tivemos essa mudança muito recente, que não sei se por isso vocês acham, pelo menos no Brasil, a gente tem, né, um baixo número de indicações, né, da oclusão do apêndice. Como que vocês veem isso? Eu não tenho dúvida que é um grupo enorme de pacientes que se beneficiariam com essa estratégia está abaixo do radar. Abaixo do radar do cardioclínico, abaixo do radar do clínico geral, abaixo do radar do geriatra, que tem esses pacientes. E é difícil a gente pontuar exatamente quais são todas as razões. Mas acho que uma delas se resolveu muito recentemente. Esse tipo de tratamento ele não era contemplado no rol da ANS. Perfeito. No dia 10 de junho de 2024, essa terapia foi incorporada ao rol da ANS. O que significa isso? Significa dizer que todos os convênios, a partir de agora, são obrigados a contemplar essa terapia e oferecer essa terapia através da saúde suplementar. E dia 1º de julho, portanto, 3 dias atrás, esse dispositivo já está, então, possível ser utilizado desde o dia 1º de julho, está claro já no rol da ANS, tem até um código TUS para isso lá, para que seja utilizado, porém no dia 1º de julho, além de estar disponível no rol da ANS, também foram mencionados os critérios, as diretrizes de utilização, o que se chama de DUT. Então, para o convênio contemplar, ele vai contemplar, mas para contemplar, esses critérios devem estar presentes, que são, alguns deles são óbvios: fibrilação atrial de origem não valvar, Chad-Vasque maior do que 2, mas tem 2 menções muito importantes que, do ponto de vista prático, para todos nós isso é relevante, especialmente no que diz respeito à logística de realização do relatório, inclusive. Existe a necessidade de estar contemplado no relatório da obrigatoriedade do uso, da contraindicação do uso do anticoagulante, mas essa contraindicação tem que ser permanente e irreversível. Então, eles determinam isso. E segundo, isso tem que ser atestado por pelo menos 2 especialistas, a ser ou cardiologista, ou neuro,
ou o hematologista. Então, na carta de solicitação tem que estar contando lá o código TUS. 3091-2300 é o código TUS. 3091-2300 é o código TUS. Mas tem que estar lá constando, obviamente, fibrilação arterial de origem não valvar, Chagas Vasque maior do que 2, contraindicação permanente e irreversível à anticoagulação e a assinatura, portanto, de 2 desses 3 especialistas. Aí sim, os DUTs, as diretrizes de utilização, estarão contempladas e desde 1º de julho, estando elas, portanto, contempladas, esse procedimento será subsidiado pela saúde suplementar. Então, acho que isso já é, para nós aqui no Brasil, um avanço enorme. E aí acho que vai ser contemplado os pacientes que tiveram VCH, esses sangramentos com ameaça à vida, essas discrasias sanguíneas que inviabilizam uma anticoagulação crônica. Mas ainda sobra uma grande parte da população que não tem esse risco irreversível, né? essa condição irreversível, mas que a gente sabe que a exposição prolongada vai ter uma relação NNT-NNH individual pesando também para o H ao longo do tempo. Vou dar um exemplo simples. Um RAS-BLED de 3 tem 3,4% de chance de um sangramento maior por ano. Vamos acumulando isso ao longo de 5 anos. Talvez esse risco hemorrágico até supere o benefício antitrombótico. Então, essas outras condições devem ser contempladas. Um idoso de 80 anos que cai anticoagulado tem o dobro de mortalidade do idoso de 80 anos que cai sem anticoagulação. Então, existem várias outras situações clínicas, né, que também precisam ser contempladas e aí, devagarzinho, ao longo do tempo, a gente vai tentando batalhar por esses dispositivos. A idade que você falou, Tarcísio, é importantíssimo, né? Porque no Chagas Vasque, no score Chagas Vasque, idade maior que 75 já pontua como 2. Já. Perfeito. E aproveitar então que a gente está aqui no Heart Team, né, Marcão? Vamos então tentar ver se está dentro desses critérios que o Dr. Mariani acabou de citar para a gente, o caso que a gente estava discutindo anteriormente. O senhor de 85 anos, Dr. Tarso, que vinha sendo anticoagulado há 5 anos já com DUC e teve 2 episódios de sangramento, segundo o filho. Não tenho tantos detalhes assim, mas ele precisou de internação prolongada por 2 vezes na unidade de terapia intensiva com múltiplas... Ameaça à vida, com múltiplas transfusões. Então, acho que FA... ele vai ser contemplado. FA não valvar. FA não valvar. Ele já tem, além da FA não valvar, foi citado também a contraindicação permanente. Sim. E... Chagas Vasque? Chagas Vasque deles, sabidamente, ele é maior que 2. Nesse relatório, você vai precisar constar a assinatura de 2 profissionais, pelo menos. Ou o cardiologista, ou o hematologista, ou o neurologista. E com isso, não deverá haver nenhum tipo de questionamento por parte da operadora. Existe algum questionamento em relação a prognóstico sobre vida maior que 1 ano? Ou isso não entra no... No DUT, não. No DUT, não entrou nada no DUT. Perfeito. Nada no DUT. Isso é importante também, né? Deixar claro. É individualização de bom senso do cuidado. Né? Então, a relação risco-benefício sempre faz parte das nossas tomadas de conduta. Aproveitando aqui, Marcão, só para a gente recapitular, a gente já contextualizou a dimensão do problema, né? Identificamos quem são os pacientes que podem se beneficiar desse tipo de intervenção, confrontamos o que tem de evidência científica pesando a favor do uso desse device, quando a gente tem pacientes que têm um risco maior de ter sangramento, já passaram por eventos semelhantes, o impacto que tem a anticoagulação de longo prazo, em mortalidade, inclusive, em grandes trials em que a gente tem um controle muito bem feito, né? Um acompanhamento muito próximo. Eu acho que deve estar todo mundo curioso agora para entender o que é esse procedimento, né? Que device é esse? Como funciona? Onde ele é alocado? Como que faz? É feito percutaneamente. Exatamente. Eu acho que ninguém melhor aqui aproveitar mais uma vez, agradecer a Boston Scientific por permitir que a gente possa explorar aqui o nosso recurso visual e pedir para o Dr. Mariani mostrar agora para a gente no modelo que a gente trouxe aqui como que funciona esse procedimento de oclusão do apêndice atrial esquerdo.
Ótimo. Veja só, eu acho que é muito oportuno isso mesmo, e hoje no Brasil nós temos 3 dispositivos que podem ser utilizados para essa finalidade. Mas falar do Watchman e o Watchman Flex realmente é um diferencial, em primeiro lugar, porque o primeiro Watchman que foi implantado foi em 2002. Então ele tem 22 anos de história, mais de 400 mil dispositivos foram implantados no mundo inteiro. Portanto, é o dispositivo que maior número de evidências tem e, por isso, é o dispositivo que é mais utilizado no mundo. Existem 2 gerações. A primeira geração foi a geração Watchman, com FDA em 2015, e aí essa geração foi muito... a sua estrutura foi mudada, foi otimizada, e hoje o que a gente tem disponível aqui é o Watchman Flex. O Watchman é um dispositivo feito de nitinol, é uma prótese feita de nitinol, e ela é conectada a um sistema, a um catéter. Por ser feita de nitinol, o nitinol é uma liga de níquel e titânio, e tem uma propriedade física relacionada à temperatura, que a gente consegue colocar ela dentro do catéter. O paciente vai para a sala de hemodinâmica, no centro cirúrgico, geralmente sob anestesia geral e guiado pelo ecocardiograma transesofágico tridimensional. É feita uma punção venosa. Através da punção venosa, a gente sobe pela veia cava átrio direito. Guiado pelo ecocardiograma, a gente identifica a melhor porção do septo interatrial para acessar o átrio esquerdo. Essa punção tem que ter uma posição específica, de um modo geral, mais posterior e mais inferior. É feita a passagem através da punção transeptal do átrio direito para o átrio esquerdo. Essa posição é necessária para que o sistema fique numa posição muito favorável para atacar, para acessar o apêndice atrial esquerdo. Então, esse sistema ele vem, portanto, fechado dentro do catéter. Eu vou mostrar nesse modelo que o pessoal trouxe para nós. Mostra, aqui, professor, o apêndice atrial aqui. Acho que é legal para o pessoal que não está habituado. Nesse modelo, a gente tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Aqui em cima estaria o átrio esquerdo, e este é o apêndice atrial esquerdo, e exatamente nessa região do apêndice atrial esquerdo que existe a possibilidade de formação de trombo. Portanto, como eu disse, foi através do átrio direito se acessou o átrio esquerdo, através do átrio esquerdo a gente coloca o catéter na entrada, bem no orifício, bem no ósteo do apêndice atrial esquerdo, e nessa posição a gente exterioriza um pouquinho a prótese, e a prótese fica com esse aspecto de bola, é a fase de ball. Mostra. Dá um zoom. E a gente pode observar que o nitinol, com esse aspecto de ball, ele é todo fechado, absolutamente atraumático, diminuindo... Acho que esse é um ponto importante, né, professor? Porque é muito fino, então a gente tem um receio sempre de perfuração. Como eu disse, o apêndice atrial é a estrutura mais fina do átrio esquerdo. Portanto, há o risco de perfuração, e essa foi uma das grandes otimizações da mudança de geração do Watchman para o Watchman Flex, que é o que a gente tem disponível hoje aqui. Então, ele fica, olha, ele é muito, muito seguro, muito flexível, e com esse aspecto de ball, a gente introduz dentro do apêndice atrial esquerdo, guiado pelo ecocardiograma transesofágico e também por angiografia, se necessário. Esse aspecto de ball permite a manipulação desse device dentro do apêndice atrial esquerdo, e mesmo se ele tocar as paredes do apêndice atrial esquerdo, a chance de complicação é muito, muito pequena, justamente porque ele é muito atraumático, e ele pode ser reposicionável e recapturável, o que torna o procedimento cada vez mais seguro. A escolha da prótese, do tamanho da prótese, depende de uma avaliação de multimodalidade de imagem, idealmente através de uma angiotomografia do coração, de alta resolução para cortes finos, onde se estuda o tipo anatômico do apêndice, o diâmetro do apêndice, principalmente o diâmetro do ósteo do apêndice, que é marcado, e é também feita a avaliação durante o procedimento pelo ecocardiograma
transesofágico. Importante quando se está fazendo a avaliação pelo ecocardiograma transesofágico, já na sala de cateterismo, o paciente tem uma pressão de átrio direito, uma pressão de capilar pulmonar, pelo menos maior do que 10 milímetros de mercúrio, para que o paciente não esteja desidratado e o apêndice atrial esquerdo murcho, subestimando o tamanho. E baseado no tamanho do ósteo, se escolhe o tamanho da prótese. Hoje a Watchman Flex tem próteses de 20, 24, 27, 30 e 35, 31 e 35 milímetros. Então, 20, 24, 27, 31 e 35 milímetros, que contemplam o diâmetro do ósteo do apêndice atrial esquerdo, que varia que é um range bem grande, de 14 a 31,5 milímetros. Isso contempla a imensa maioria dos apêndices atriais. E uma vez feito toda essa avaliação, a gente faz a liberação do apêndice atrial, da prótese dentro do apêndice atrial, mas ele ainda conectado no catéter. A gente segue alguns passos de segurança para poder fazer a liberação. Então, tem uma sigla que a gente deve perseguir, que é o PASS, PASS, P de posicionamento, onde a gente identifica se realmente a prótese está... Acho que é aqui. Essa daqui? Não, acho que é essa aqui. Mas está aqui, pronto. Coube também. Se a prótese está bem posicionada no que diz respeito ao ósteo. O A é de ancoramento, então ela tem micro-âncoras que se fixam no apêndice atrial esquerdo, e nesse momento a gente faz uma leve movimentação, manipulação da prótese, chamada de tug test. O S de sizing, para saber se existe, além do posicionamento, para saber se existe compressão do apêndice atrial esquerdo na prótese. É um dos critérios de segurança de que essa prótese não vai embolizar. Essa taxa de compressão do Watchman Flex varia de 10 a 30%, quer dizer, quando ela está posicionada no ósteo, eu quero que ela esteja de 10 a 30% menor do que o seu tamanho original, portanto, sendo comprimido pelo ósteo. O ideal é que isso seja maior do que 20%, esse é um número que a gente persegue sempre. E o último S de seal, de selamento, onde através do eco com Doppler se observa se tem leak, periprótese, a gente... Lá atrás se permitia um leak menor do que 5 milímetros, depois menor do que 3 milímetros, mas com essa alta taxa de compressão e com esse modelo novo, a gente não se permite mais deixar praticamente o leak periprotético. Uma vez todos esses critérios tendo sido cumpridos, você faz a liberação da prótese e encerrou o procedimento. Procedimento sob heparina, Mariana? Sempre sob anticoagulação, isso é importante, Tarso, bem lembrado. Esse paciente precisa estar anticoagulado, porque nós estamos manipulando uma cavidade cardíaca e uma região trombótica, mas essa anticoagulação é necessária durante o procedimento. A gente faz com heparina não fracionada, mantendo um tempo de coagulação ativado que varia entre 250 e 350. É um procedimento muito seguro. As taxas de complicação são baixíssimas. Iria perguntar isso agora para você. O que a gente tem que ficar em alerta em relação às principais complicações, mesmo sendo pouco frequentes, e imaginando que eu estou recebendo esse paciente que acabou de sair da sala de hemodinâmica? O que eu tenho que estar em alerta? Você falou da anticoagulação que é feita durante o procedimento. Eu, recebendo esse paciente, tenho que estar atento com o quê? A complicação mais temida, justamente colocando uma prótese no apêndice atrial esquerdo, né, Marco? Que é uma estrutura muito fina, é a perfuração com consequente tamponamento cardíaco. Então, o ecocardiografista monitora isso durante o tempo todo, e hoje, com a curva de aprendizado bastante avançada, são 22 anos de procedimento, com esse tipo de prótese, ainda mais com essa nova geração com a Watchman Flex, os tamponamentos são menores do que 1%. Excelente. Embolização de prótese também pode acontecer, existe uma técnica para que ela seja recapturada, mas seguindo o mnemônico PASS, a chance disso acontecer é próxima a zero. Após o término do procedimento, o paciente é estubado, ele pode ir ou para uma CMI-UTI ou para o apartamento. De um modo geral, um dia depois, 2 dias no máximo, vai embora para casa. Tempo de sala. Em média, este procedimento leva de 30 a 40 minutos, o procedimento em si, né? É que entra em sala, intubação, ecocardiograma, e depois
retira o eco, controle ecocardiográfico, estuba, mas a partir do momento, Tarso, que a gente punciona a veia, a punção transeptal até acontecer são uns 10, 15 minutos, e os outros 20, 30 minutos é exatamente o posicionamento da prótese. E interfere em alguma coisa a anatomia do apêndice? Você falou do diâmetro do ósteo, isso é super importante, mas o fato de ser padrão de couve-flor, ou chicken wing, ou de existe um tipo de apêndice que, do ponto de vista técnico, ele é mais trabalhoso para o seu implante, que é quando o apêndice, independente de sua morfologia, ele é retrovertido, ele sai para trás. Tirando isso, não. Todos os apêndices a gente consegue tratar da imensa maioria das vezes com esse tipo de prótese, mas quando ele é retrovertido, do ponto de vista técnico, algumas coisas mudam, é um pouco mais desafiador, mas não existe também nenhum relato, nenhuma descrição de que com este tipo de apêndice se tem maior número de complicações ou insucesso. Entendi. Acho que uma coisa que eu queria perguntar para o Dr. Mariani, o senhor não comentou em nenhum momento, quando falou de leak periprotético, sobre a injeção de contraste, né? Se a gente deve fazer ou não, ou só com ecocardiograma hoje a gente pode fazer sem a injeção. A injeção de contraste ela é importante em 2 etapas aqui, Marco. Primeiro, quando a gente está com o catéter muito próximo ou já no início do apêndice atrial esquerdo, se faz uma injeção de contraste, se confirma a anatomia e a gente passa a ter, além do ecocardiograma esofágico, mais uma referência anatômica para o posicionamento da prótese. E uma outra etapa, no último S, que é o sealing, onde a gente também, a prótese já está posicionada, já vimos que a taxa de compressão está lá entre 10% e 30%, idealmente nos seus 20% ou um pouco mais. A gente também injeta contraste e a prótese, ela tem um tecido, que esse tecido ele é um tecido, que é o tecido que ficará exposto para o átrio esquerdo, e esse tecido ele tem todo um preparo para diminuir o efeito trombogênico da prótese, bem como facilitar ou acelerar a endotelização. Mas ele é poroso. Assim que a gente coloca, ele é poroso. Então, quando a gente injeta contraste imediatamente antes de liberar a prótese, nós vamos observar a entrada do contraste para a prótese, mas nós não vamos observar a saída do contraste de dentro do apêndice atrial esquerdo. Então, esse também ele ficará retido. Acho que é legal o pessoal ver no modelo aqui, ó. Então, pessoal, esse lado tem justamente esse, parece tecido, e aqui não, aqui é só a parte metálica. Ou seja, o que o Dr. Mariani está comentando a gente vai injetar contraste, vai passar pela prótese, mas ele vai ficar retido ali e a gente tem esse sealing, quer dizer, não tem uma grande comunicação do apêndice com o resto do átrio. Perfeito. E com o tempo, essa região vai ser recoberta por um tecido cicatricial, vamos chamar assim, e ela vai ficar excluído. E uma boa notícia é que isso sempre evolui, então já tem disponível a 3ª geração da Watchman, não no Brasil ainda, é o Watchman Flex Pro, que tem 3 situações distintas da Watchman Flex, a estrutura é a mesma. Primeiro, a cobertura é diferente, chama Hemocoat, é um processo mais eficaz ainda, como redutor de chance de formação de trombo local. Ele terá, Marco, e vai facilitar muito a nossa vida também, marcas radiopacas, 3 marcas radiopacas, onde é o local onde vai estar marcado junto à artéria circunflexa e ao ósteo, então vai facilitar o posicionamento, e por fim virá um tamanho maior. Então, além das que já existem, dos 5 diâmetros de prótese que já existem, virá a prótese 40, que vai atingir orifícios ósseos até 36 milímetros. Que apesar da gente ver até 35 hoje, tem apêndices que a gente não consegue ocluir, né, professor? Tem apêndices, esses, por exemplo, os de cactus, ou cauliflower, couve-flor, o ósteo tende a acompanhar o corpo do apêndice e serem ósteos maiores. E esta prótese Watchman Flex Pro vai conseguir atingir esses ósteos de maior diâmetro. E só um comentário, acho que para quem pega esse paciente na UCO, na UTI depois, ou numa enfermaria,
é um procedimento, como a doutora Mariane comentou, venoso, né? Punção venosa. Então, assim, é muito agradável a gente trabalhar sempre com punção venosa, porque a taxa de complicações venosas existem, mas assim, é irrisória, né? Quem lida com cateterismo ou procedimento de intervenção estrutural com linha arterial femoral, bores grandes, aqui a gente está com um dispositivo que exige um tamanho de catéter um pouquinho maior, mas é venoso. O paciente muitas vezes não faz hematoma, não faz nada, então é bem tranquilo. Importante, Marcão, que os residentes que estão ouvindo a gente certamente já estavam preocupdos se eles iam ter que estar comprimindo ali. Não vai com o introdutor. Não vai com o introdutor. Mas, olha, fantástico. Para mim foi claro como água aqui. Ficou muito didática a sua explicação e visual. Parabéns, doutor Mariane. Eu acho que quem pôde acompanhar pelo vídeo não vai ter ficado com qualquer dúvida em relação à técnica, mas o problema não acaba aí, né, Marcão? Exato. A gente resolveu esse problema do procedimento agora, foi feito, teve sucesso, só que temos que estar próximo desse paciente. E tem todo um cuidado especial com a terapia que vai ser feita logo após, né, doutor Tarso? Como que a gente maneja esse paciente em relação ao uso de antiagregante plaquetário, anticoagulante? O que a gente tem de melhor evidência atualmente para propor de terapia para esse paciente a partir do momento em que ele fez o procedimento sem intercorrências, está indo para casa e vai ter que seguir agora com as medicações de uso contínuo? Vai do risco hemorrágico do paciente. Por bula, a recomendação é um antiagregante plaquetário e anticoagulação por 45 dias, depois DAPT por 6 meses, depois SAPT, né, um antiagregante. Agora, se o indivíduo tem um risco hemorrágico mais alto, você pode fazer adaptações disso, como DAPT de início e depois SAPT, ou se for uma anticoagulação impossível, talvez apenas SAPT. Vale a pena citar o registro europeu, né? O registro europeu não encontrou diferença de eventos embólicos e hemorrágicos pós-procedimento com qualquer uma dessas estratégias. O procedimento foi validado sob um regime que tinha uma plausibilidade, né, biológica, fisiológica para se justificar, mas aí, frente à complexidade dos pacientes, a múltipla heterogeneidade, né, que os pacientes apresentam, principalmente com risco hemorrágico, foram se tentando adaptações e, de forma observacional, não se mostrou muita diferença. Então, para quem tem um risco a curto prazo ali hemorrágico baixo, antiagregação anticoagulante, 45 dias, DAPT, 6 meses, SAPT. Eu acho que é importante falar disso, porque dá muita confusão, pessoal. A gente está pensando num paciente maior risco de sangramento, né? E quando vai ver os estudos e tudo, vê anticoagulante mais antiagregante plaquetário, putz, o que vai acontecer? Na verdade, assim, como a gente falou, o risco de sangramento, ele aumenta muito o risco acumulado. Então, quando você pega um paciente, mesmo com Resbled mais alto, que você fez 45 dias e vai descalonar, é muito, até a endotelização dessa prótese e tudo, e depois você vai retirar a droga. Então, esses pacientes muitas vezes toleram esses 45 dias bem. Mas mesmo assim, eu ia perguntar até para o doutor Mariane, o doutor Tarso também pode dar opinião, o que eu vejo na prática, né, e justamente o registro Evolution, que é desses 48 centros europeus e tudo, mais de 1.000 pacientes, a gente vê que 60% saiu em DAPT, né? E eu acho que é o que a gente mais orienta. Também orientamos fazer uma imagem após, que pode ser a tomografia ou o eco, em 45 a 90 dias, né? Isso mesmo. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. Exato. Veja só, a recomendação com a maior evidência seria, após a colocação da prótese, substituir um tratamento de anticoagulação prolongado para um tratamento de anticoagulação curto, 45 dias com AS. Mas a imensa maioria dos pacientes que chegam para a gente já tiveram uma catástrofe hemorrágica. O último tinha tido, que eu fiz há pouco tempo, tinha tido um sangramento intracraniano. Frequentemente sistema nervoso central. Sistema nervoso Essa central. É a principal indicação então, atual. O que dá receio, inclusive, de se usar um antiagregante plaquetário, qualquer que seja ele. Então, sim, do ponto de vista teórico, a indicação seria essa que o Dr. Tarso falou, mas do ponto de vista prático, o que a gente vê termina o procedimento DAPT ou um antiagregante, ou nesse caso de sangramento,
sem antiagregante. E eu acho que vale lembrar uma bobeira, mas que está no contexto, a prevenção de endocardite infecciosa num período, principalmente até endotelização da prótese, mais ou menos 6 meses. Né? Fazer a prevenção como se fosse nos outros contextos de risco de endocardite. Perfeito. Só uma dúvida, quando a gente fala do SAPT, tem alguma preferência? Quase sempre aspirina, mas a cada dia que passa, o clopidogrel entra como uma alternativa à aspirina em múltiplos contextos da cardiologia. Perfeito. Então vai ver de uma forma global, né, o que para esse paciente vai ser mais interessante. Para mim ficou bem elucidativo, Marcão. Pude aprender demais hoje aqui com o Dr. Tasso, o Dr. Mariani. Agradeço demais a presença deles. Queria que eles trouxessem um pouquinho para a gente das mensagens finais, né? O que a gente pode levar para o Dr. Mariani, claro, é intervencionista, o que ele gostaria que todo cardiologista clínico soubesse a respeito do problema que a gente debateu aqui agora? O primeiro nós falamos no começo, tem receio do anticoagulante. Ele é muito bem-vindo, ele é muito seguro para um grupo populacional. Mas existe um outro grupo populacional, idoso principalmente, que o anticoagulante está associado com aumento de mortalidade. Ele vai proteger, mas com aumento de mortalidade. E hoje, principalmente agora, com a incorporação dessa tecnologia no rol da ANS, a gente realmente espera poder tratar um grupo maior de pacientes que até então não tinham acesso. Infelizmente, essa não é uma tecnologia disponível para o sistema público de saúde, porém, a Conitec, a Comissão Nacional de Implementação de Tecnologia, que é um outro órgão do Ministério da Saúde que que avalia as tecnologias a serem incorporadas no SUS, já está se mexendo também para poder, quem sabe também num futuro próximo, implementar isso no SUS. Então, acho que o que a gente gostaria de deixar como mensagem final é isso. Existe um grupo populacional de alto risco de sangramento e o sangramento para esses pacientes que têm fibrilação atrial não valvar em uso de anticoagulante, qualquer que seja o anticoagulante, é de alto risco e pode ser fatal em até 10% dos casos. Esse é o paciente que os colegas precisam olhar com carinho para esse tipo de terapia. Seguindo na mesma linha, Dr. Tarso? A tomada de conduta baseada em evidências tem 3 passos. A primeira é você tomar uma conduta baseada numa alta evidência científica que norteia, né, essa atitude. A anticoagulação, indubitavelmente, reduz risco. Mas o passo 2 da medicina baseada em evidências é a arte à beira-leito. É a individualização do risco, relação individual NNT-NNH. E ao extrapolar não só um simples RAS-BLED, mas utilizar múltiplas questões clínicas que possam conferir um risco hemorrágico. E lembrando que o risco hemorrágico frequentemente ultrapassa o benefício antitrombótico, nós hoje temos uma estratégia com boa evidência científica e com baixo custo clínico que pode ser ofertada a esses pacientes, que é a oclusão do apêndice atrial transcatéter. Dr. Tarso, Dr. Mariani, a gente está encerrando, eu queria deixar primeiro um agradecimento aos dois, né? A gente aprendeu demais aqui. A Boston, que trouxe o modelo, trouxe a prótese para a gente visualmente, como eu falei, é a primeira vez que a gente está explorando mais esse recurso aqui do videocast. E convidar, porque esse trabalho que a Boston vem fazendo é um trabalho que eles já fazem agora, que ganhou aí a visibilidade do nosso podcast, mas a Boston tem o núcleo de prevenção ao AVC, né, e as pessoas que tiverem interesse podem entrar no site, então é watchman.com.br/cadastro. Eles fazem aulas, né, com o Dr. Tarso, Dr. Mariani, outros proctors também, tanto da parte clínica, uma aula parte clínica, apresenta também o dispositivo, pode entrar em contato, como o Dr. Mariani fez aqui, com o device, entender um pouquinho mais lá no centro da Boston. Então, a gente vai deixar o QR Code para vocês poderem acessar, se tiverem interesse em aprender um pouquinho mais do procedimento e dessa terapêutica para os nossos pacientes. Marcão, acrescentando aqui, só agradecendo mais uma vez a presença de vocês, foi brilhante, o bate-papo fenomenal, aprendemos muito mesmo. Para o nosso seguidor não deixar de acompanhar essa oportunidade que você acabou de citar, que a Boston Scientific oferece, né, em termos de ganho de conhecimento, lapidar os seus conhecimentos e
querendo ou não, transformar o conhecimento científico em algo realmente na prática. Traduzir o conhecimento científico para a prática, além do QR Code, que a gente vai deixar aqui no final do nosso vídeo, vamos colocar também na nossa newsletter, QR Code, chamando vocês para conhecer essa plataforma. Temos também uma 12 News Prime, que foi assinada pelo Marcos Meniconi, em que ele faz uma revisão completa de tudo isso que foi debatido aqui, que a gente também vai disponibilizar para vocês o acesso, para que não deixem passar essa imensidão de casos que podem se beneficiar de uma terapia que vocês já falaram muito bem, não é nova, né? Não é nova. Está bem consolidada. Já está bem consolidada. E agora aprovada no rol da ANS. No rol da ANS. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um privilégio poder estar aqui e sucesso para vocês. Parabéns pelo sucesso de vocês. Obrigado. Uma honra estar com vocês. Parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Marcão, se a gente está com eles dois aqui é porque a gente está no caminho certo. Então, fico feliz porque são super bem-vindos as torcidas de pessoas que a gente admira e vocês fazem parte desse grupo que a 12 com certeza admira e se espelha. Obrigado mais uma vez, acompanhe a gente. A gente vai deixar disponível aqui o QR Code agora e qualquer dúvida, nossas plataformas de contato vocês têm, só entrar com a sua dúvida que a gente vai buscar responder da melhor forma possível. Obrigado.